Hoje nós estamos na questão número 92 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é dividida em dois questionamentos. Tem os espíritos o dom da ubiguidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Embora isso seja descrito na literatura espírita, né, como dos atributos, né, possíveis, eu só me lembro de ter visto isso descrito em relação em livro a Francisco de Assis e acho que Santo Antônio também. Mas claro que deve ter mais casos, né? Eu aqui não tive acesso ou contato com eles ainda. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiguidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Os espíritos deixaram para Kardec bem claro que essa ambiguidade, como a gente entende, né, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, não é uma questão de divisão do espírito. É só a irradiação dele, né? A analogia que ele faz com o Sol acho que é perfeita, né? Então você pode enxergar a projeção dele em diferentes lugares, mas não que ele se divida para ir a lugares distintos. Na verdade, essa cara da holografia, né? A gente já entende, né? Ele pode estar num lugar e no outro, e quem tiver percepção entre esses lugares talvez poderá vê-lo também, né? Porque se é irradiação, se a gente comparar com o raio do Sol, né? A gente vê, daqui eu vejo o Sol batendo um prédio ali em frente, mas todo mundo que estiver aqui na rua, na outra rua, vai ver o Sol batendo em diferentes pontos até chegar no prédio aonde eu estou visualizando o raio do Sol chegar, né? Vamos ver o que eu falar. Diga. Eu só queria falar, por exemplo, tem isso, mas aí tem, vamos assim, mais terráqueo, mais assim a gente, né? Por exemplo, eu já falei para você até na semana retrasada que fiquei sonolento, e quando eu fiquei sonolento, eu vi um espírito assim, meio 1 metro afastado de mim. E aí eu vi meu corpo, né? Aí, como você está falando, eu pensei assim, às vezes o cara tem um espírito mais evoluído, ele pode tirar um cochilo e se materializar em outro lugar, entendeu? Também isso aí é uma forma de ambiguidade que isso aí não é espírito, é matéria e espírito. A matéria dele está no lugar X e ele vai se materializa no lugar Y. Esse exemplo que, como eu falei, que aconteceu comigo, só como eu sou primitivo, eu tenho que dormir, eu não materializei o espírito, mas isso é possível, pelo menos sob essa ótica, né? Não sei. Aí, tu lembrou bem a beça, Jair. Até me veio o pensamento de que esses casos de
ubiguidade que são descritos, né, aqui, provavelmente pode ter acontecido isso, do desdobramento, e alguém vê, o fulano está aqui, mas está lá também. Mas um estava vendo o corpo material dele e o outro estava vendo o espírito desdobrado. Eu acho que, na minha cabeça, é mais fácil entender o que aconteceu aqui na Terra com esses espíritos dessa forma do que buscar, tentar uma causa para uma possível ou provável divisão do espírito para ele aparecer em outros lugares. Bem lembrado mesmo. Vamos ver o que o Miramês fala. Falamos que o espírito é uma luz, por não encontrarmos termos mais adequados que possam retratar com fidelidade seu porte espiritual. Pode-se dizer que a luz é seu atributo, pois sai do seu ser e irradia qual o sol o faz. Pode ser estudada e analisada em laboratórios, se estes estiverem capacitados para tal empenho. O futuro vai mostrar que essa luz é uma energia divina, na dimensão que, por enquanto, escapa à análise humana. O espírito não se divide, quando, por vezes, aparece em vários lugares diferentes. O que chamam de ubiguidade é seu poder de irradiação que pode tanto transmitir anúncios, como no caso de mensagens para os sensitivos, como suas próprias imagens, apresentando-se em muitos lugares ao mesmo tempo. Pelas coisas materiais pode-se analisar as espirituais, mesmo que as comparações sejam pálidas. É o caso da televisão. Pode-se projetar a imagem de um homem ou um fato em todas as direções, sendo vista em vários lugares no mesmo instante. E o poder do espírito é bem maior que o dos aparelhos feitos pelo homem. Certamente que pode acontecer com maior evidência. O Cristo pode aparecer nos lugares que desejar na Terra, no mesmo instante, a todas as pessoas que achar conveniente, pelo poder da sua mente, e transmitir mensagens diferentes para cada pessoa ou agrupamento. Ele é o dirigente máximo de toda a Terra, conhecedor da ciência divina e pode usá-la quando lhe aprouver. Há alguns espiritualistas que compreendem esse fenômeno como divisão do espírito. Estão enganados. O espírito é indivisível. Contudo, tem o poder de irradiação em todos os sentidos, sendo que cada um arregimenta forças diferentes, de acordo com a sua elevação espiritual. O centro consciencial da alma ainda está para ser estudado. O professor, que se chama tempo, pede que esperemos no espaço a maturidade. Enquanto usarmos o raciocínio, a compreensão desta verdade escapará ao nosso entendimento. Esperemos que outros dons possam surgir para a nossa maior capacidade moral e intelectual, e que o espírito atinja a maior dimensão de entender sem pesquisar, de sentir por maturidade e de conservar a pureza mental com maturidade. Os poderes do espírito superior ultrapassam todas as somas de valores reduzidos, alcançados pelos homens. O homem encarnado vive encarcerado e, mesmo sendo espírito evoluído, se encontra tolhido na manifestação dos seus próprios valores, como encontra dificuldades de analisar e registrar os fatos, mesmo com os seus dons, ao contrário do espírito na sua liberdade, sem o fardo da carne, que pode fazê-lo de forma total. São dois estágios bastante diferentes um do outro, e para que não haja um choque maior no desenlace, ao se passar de uma dimensão para outra,
A doutrina dos espíritos vem preparando, ensinando as primeiras letras do alfabeto espiritual, para que se possa sentir mais segurança e maior fé, no momento em que se deverá passar pela porta estreita e ver a luz com maior beleza. Vai surgir as promessas da ressurreição, que é encontrar a si mesmo sob a luz da verdade. Ainda temos muito que aprender acerca dos poderes espirituais, mas é bom que comecemos onde nos encontramos, porque Deus está presente em toda parte, e para encontrá-lo basta querer, entrando assim em condições de aprender com ele. E os melhores processos são os ensinados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa explicação do Miramês me faz entender melhor, né, o motivo desse questionamento do Kardec aos espíritos. Porque, imagina, essa coisa que ele falou num parágrafo aqui do raciocínio, né, que a gente tenta racionalizar as coisas para tentar entender, mas dentro do ponto de vista daqui da Terra, né, que é o que a gente tem para acessar esses conhecimentos. E tenta quase que à força ter uma explicação para as coisas. Então, imagina 200 anos atrás, as pessoas, através das histórias, dos livros, sagrados ou não da época, né, descrevendo casos de que foi chamado de ubiguidade, né, querendo entender como isso acontecia. Se hoje ainda é difícil para a gente entender, imagina naquela época, eles deviam realmente achar que era uma coisa que dividia, né? Se divide, vai um pedaço para cada lado. Se isso poderia ser realmente possível. Então, a pergunta não é saber como acontece, eles querem confirmar se isso realmente acontecia, se era assim que acontecia. E eles tentam, da melhor forma possível, usando analogias, né? Tudo bem que o Miramês usa analogias modernas que a gente entende. Naquela época, não sei nem se teria alguma analogia dessa plenitude fora do Sol, né, que já existia muito antes da gente, para falar com ele sobre essa percepção. Mas, para mim, essa questão especificamente é totalmente calcada no que se tinha acesso à época, né? E na dúvida que aquilo gerava. Como aquilo acontecia? Era assim? A pergunta é quase que eles se dividem assim mesmo? Diga, Djair. Silvio, pegando todo esse gancho que você está falando, você falou uma palavra muito mágica. E no passado, para você fazer essa comparação, como tinha aqui, que eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. O que me veio à cabeça? Essa ambiguidade é uma coisa muito complexa para o nosso entendimento, porque nós somos apoiados dentro da razão. Veja só que coisa interessante. Quando a gente faz viagem astral, a gente conhece planetas, vamos para planetas. Tinha um amigo meu, Arthur, como eu te falei, que era da Marinha, ele ia para a galáxia, deu para você ter, durante o sono. Isso aí, vamos falar assim, entre aspas, é um caso de ambiguidade do espírito, que ele se deslocou, falando assim, de termos da matéria, foi para distâncias imensuráveis para a matéria, que a gente não consegue ter essa percepção. Né? Não sei se conseguiu ser explícito no que eu quis falar. Eu acho interessante isso, é engraçado, estou rindo aqui, que outro dia eu parei debaixo de uma árvore aqui no condomínio, uma sucupira, e sucupira é uma árvore nativa, né, do cerrado, e é dessas que o cerrado, todo mundo está derrubando, que o cerrado, o brasileiro não respeita muito, e vai derrubando piquezeiros, árvores centenárias, e tem uma bem centenária aqui no condomínio, e eu fiquei olhando assim para ela, né, e pensando se ela estaria em outras dimensões
da Terra, assim, e aí veio isso, porque, né, não fala-se nessa questão do espaço, de tempo que não existe, que a gente pode ir lá atrás e pode ir lá para frente, e aí essa questão, somos nós, mas em dimensões, em, em tempos diferentes, e eu fiquei imaginando, na árvore, eu fiquei olhando para a árvore pensando como que as pessoas estão destruindo, e em uma outra dimensão, aquela árvore mesmo existe em outra dimensão, e quando eu penso assim no planeta Terra, não é duplicidade, é porque ele ainda fala nas várias, eu falo assim, as várias dimensões, né? Porque a gente pensa em duas, mas e nas várias dimensões nossas mesmas, né? Que não deixamos de ser nós, mas estamos em momentos diferentes, dimensões diferentes. E eu pensava, eu olhando para a árvore, e estava conversando com a árvore sobre isso. E aí eu ficava assim, será que você está em outra dimensão? Será que se derrubar, se nós aqui vamos colocar que eu pensei, né, que a dimensão nossa seria a dimensão mais material, né, mais material que existe. E quando a gente derruba uma árvore, numa dimensão onde ela está mais leve, vamos dizer assim, uma outra dimensão, eu derrubo ela nessa dimensão, eu afeto ela na outra, é meio doido, né? Mas é porque eu já vi algumas colocações sobre isso, mas de outras pessoas, de outros caminhos, e eu comecei a me questionar sobre isso, e aí veio essa pergunta da ubiquidade, se não estamos todos, né, em dimensões, nos vários corpos, né? O que que acontece? Isso também eu pensava assim. E aí, uma vez indo para, não sei para que lugar, estava em viagem, né? Com um ônibus de discussão do grupo que eu frequento, que agora não tem mais quase ninguém. Então, tinha uma vidente que chegou e falou, acho que foi, não me lembro mais o nome dela. Ela falou que ali era um campo e ali você está vendo um monte de árvores ali, entendeu? Onde tinha um campo, era uma floresta, ela via o espírito da floresta. E outro detalhe que você falou de tempo e espaço, eu vi aquele Faustuoso, médico que está aqui do Centro Espírita, ele dando depoimento de justamente uma pessoa que não tinha mais nada e foi lá num período X e materializou, aí trouxe aquele objeto para a data atual porque já não tinha mais e entregou na pessoa. Sabe? Não me lembro mais detalhes, mas foi alguma coisa assim, entendeu? Como é possível isso? Tá aí, foi palavras que ele falou. Inclusive que estenda a mão, bota a mão, me lembro disso, é que quando ele botou a mão, aí tinha o médico que materializava o nome, que até mataram ele, mas não me lembro mais o nome dele. Aí ele materializou aquele objeto na mão dele. É isso só. Essa questão, Diva, que você está levantando, isso não aflige só a você. Tu vê que esses universos, né, Marvel, DC, não sei o quê, todos eles começaram a falar em multiverso, que é exatamente isso que você está colocando agora, né? Você existe, eles falam de universo, a gente poderia substituir esse universo por dimensões diferentes, sendo a mesma pessoa e ao mesmo tempo diferentes, né? Pessoas diferentes, mas como se fosse o mesmo ser. E eu acho que isso como no caso da ambiguidade lá do Kardec, é uma tentativa de nós agora tentarmos explicar essa questão das dimensões. Será que a gente está em todas as dimensões? Porque existe o conceito do universo paralelo, né? Que existe como se fosse um outro eu nosso lá, mas de forma diferente, que é o princípio de toda essa história do multiverso. São várias dimensões, vários universos, vários mundos diferentes, em que todo mundo existe em todos eles, mas é o mesmo ser e ao mesmo tempo não é o mesmo ser, porque tem características, peculiaridades diferentes. E aí eu me pergunto se não é o mesmo problema do questionamento do Kardec lá atrás. Tentar arrumar uma explicação para isso, mas só levando em conta a base que a gente tem aqui na Terra. Aí como a gente vai explicar isso? A gente tem que ter uma explicação que seja aceita, que a gente aceite, né? Porque não pode explicar uma coisa que a gente não entenda, não tenha nem noção, não tenha a menor ideia do que seja. A gente tem que arrumar uma explicação que a gente aceita. E essa, mal ou bem, a gente
meio que aceita. Será que também não é por aí que vai surgindo esses questionamentos e as coisas ao nosso redor irem mostrando esse caminho também, uma tentativa de explicar o que a gente não consegue, usando o material que a gente tem? Diga, Jair. Isso aconteceu comigo há muitos anos mesmo, eu era adolescente. Eu tive desdobramento, aí eu vou contar primeiro o desdobramento que eu fui num lugar horrível, horrível no sentido que eu perdi a minha noção de existência. Eu deixei de existir. É uma coisa, eu não consigo falar porque eu falo assim que eu não consigo explicar. Mas é uma coisa tão assim abstrata que você perde a sua existência. Você não consigo entender outra palavra que não tem. Como que eu vou perder a minha existência? Eu estou na Terra, tem o céu. Cara, desaparece tudo isso. Aí o que aconteceu? Esse desdobramento, eu cheguei, foi uma coisa de 1 segundo, tá, pessoal? Porque se fosse assim, meio minuto, eu me desintegraria, vamos falar assim. É uma coisa estranha, eu não consigo entender. Mas aí o que aconteceu? Isso foi de sexta para sábado. E sábado a gente tinha reunião no nosso centro espírita, né? Aí chegou a nossa dirigente e falou assim: Jair, pega o livro tal, na página tal. Cara, eu peguei o que estava ali. Estava ali que tem lugares do espaço que mesmo espíritos evoluídos não conseguem descrever. Aquela situação que eu senti, que existem lugares no tempo e no espaço, que eu fui lá e eu não conseguia descrever, que nem espíritos evoluídos conseguiam viver. É só isso. Aí a gente vê como existem outras dimensões. É fantástico, é só isso. Até marquei esse pedaço aqui no texto, né, que eu acho que é mais ou menos isso, vou botar entre aspas o nosso problema, né? O centro consciencial da alma ainda está para ser estudado. O professor, que se chama tempo, pede que esperemos no espaço a maturidade, quer dizer, o nosso entendimento, nossa conscientização de algo a mais. Enquanto usarmos o raciocínio, a compreensão desta verdade escapará ao nosso entendimento. São as armas, né, as ferramentas que a gente tem aqui e agora, que a gente tenta usar para explicar o que a gente não entende. E é o que eu falei antes, a gente não vai conseguir nunca buscar uma explicação que não faça sentido, a gente não vai aceitar. Isso vai ser lógico, a gente não vai aceitar uma explicação que a gente mesmo não entenda. E dentro do que a gente tem de conteúdo, de ensinamentos, de lugares para pesquisar, a gente vai tentar encaixar ela ali. E o que o Miramês fala, enquanto a gente tentar fazer isso, porque ele diz, raciocínio aqui, não é questão de pensar, o pensamento é atributo de todos nós. É racionalizar dentro do micro-universo que a gente se encontra. A gente vai tender a trazer tudo para uma explicação aceita nesse micro-universo. Enquanto a gente estiver fazendo isso, a gente vai criar, pode até criar explicações totalmente aceitas por aqueles que compartilham com a gente aquele momento, mas que podem não ter absolutamente, provavelmente não terão absolutamente nada a ver com a realidade do que a gente quer explicar. Bom, meu amigo Silvio, veja só que coisa legal que você chamou a atenção para esse parágrafo que é muito lindo. Olha só, o centro consciencial da alma ainda está para ser estudado, enquanto usarmos o raciocínio. O que eu falei? Nada, porque eu não tenho consciência e eu tento explicar uma coisa pelo raciocínio que não tem. Então, é um monte de... Só quem sente que sabe. De resto, falar... palavras ao vento, que não tem, a gente não consegue explicar isso. Está bem claro aqui o centro consciencial da alma, e ainda vamos usar o raciocínio, que nós ainda estamos numa fase evolutiva de usar o raciocínio, que também já é um salto qualitativo para o que a gente tinha antes, né? É só isso. É interessante isso tudo. Meio, como é que é? Ficção científica, às vezes, né? Porque eu lembro que uma vez eu conversando com uma colega e tudo, e ela, na ideia dela,
Eu brinco que essa minha colega era de outro planeta, ela é muito diferente, então parece assim, e ela adora essas histórias de planetas, não sei o quê, ela é meio diferente. Aí ela falando na ideia dela lá, né, ela contando, né, que seríamos, a história dos 7 corpos, né, os 7 corpos que a gente teria e tal, isso, aquilo, e aí ela colocava em dimensões esses corpos, mas esses corpos seríamos nós em evoluções diferentes, e que um determinado momento X lá, haveria essa união e que seria o espírito mais puro, vamos dizer assim, a união ou, né, sei lá, o encontro desse. E aí ela falando da preocupação dela, desse momento que ela está vivendo agora, o que a gente está vivendo agora, nesse corpo físico, nós nos evoluímos para não ficar, para que isso acontecesse mais rápido, esse encontro dos vários corpos, e que não fôssemos o menos evoluído deles. Aí eu ficava rindo, né? Eu não conseguia entender, ela falava umas coisas lá, e eu viajando, eu tentava viajar com ela, mas muita coisa eu me perdia dentro disso, né? E ficava assim, e nesse dia, justamente, foi uns 2 dias, eu olhando para a sucupira e pensando na sucupira e nas dimensões da sucupira. E agora vem o texto falando da ubiquidade. Eu falei assim, que engraçado isso, sabe? Das coisas, não dá para entender, como o Silvio falou, não dá para... não é racional, né? Não é racionalizar, mas eu achei divertido toda essa, sei lá, essa maluquice toda. Bom que ontem você achava, né, sem ser pejorativo, ela maluquinha. Hoje alguém passou na rua e te viu conversando com a árvore e você passou a ser a maluquinha. Só.